Então tá, hoje é sábado, né? Mais uma live. Na semaninha, dia de sábado, final de semana bom. Amanhã tem Escola Bíblica Dominical. Espera, Trimestre novo. trimestre novo, começar a lição nova, né? Amanhã nós vamos aprender o significado imperativo do ir de pregar o Evangelho em todas as nações. O Sérgio, feedback, falou que o som tá bom. Obrigado. O Sérgio é o nosso querido irmão lá do Dom Bosco. Ele falou que tá tudo bem lá. O som tá bem. Então, pessoal, aqui é o irmão Diniz, né? Estou feliz de ter vocês aqui nesse sábado. A gente começa chegando em... Vou falar até o pessoal aqui na live. Com vocês, porque está na área, bem-vindo, Lili. Até o pessoal entrar e eu passo a mensagem. E já me ministra com a live mais cheia. Bom, eu tenho um versículo aqui para compartilhar com vocês, que está em Tiago 1, versículo 19, né? Que diz o seguinte: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Eu gosto desse versículo, ele fala comigo, né? Porque eu falo muito, né? E ele é um versículo que sempre me puxa a minha orelha, me põe no meu lugar, né? Para de falar muito, para de falar muito, porque esse versículo, ele traz um entendimento que a gente tem que começar a ouvir nós mesmos. Essa me ouvir, eu falo, caraca, como eu falo muito, eu preciso ouvir mais. Eu sou muito falador. Tem que me vigiar, me policiar, porque é uma orientação de sabedoria de Tiago, né? Tardio em falar e devemos ouvir mais. Quem fala muito tem propensão à ira. Estou falando aqui, estou falando mesmo. Eu sou uma pessoa que falo muito. Normalmente quem fala muito tem um problema, né? Eu aqui, que eu confesso a vocês, que é ser dono da razão sempre. E é complicado. Por isso que Tiago fala, ouve mais, presta mais atenção, ouve você, ouve seu coração, presta atenção em você. Então é muito importante. Eu estou compartilhando aqui, o pessoal está demorando a chegar, mas a dica de hoje, né? Todo dia antes do convidado falar, a gente dá uma dica. Ontem nós demos uma dica sobre o marido precisa ter Jesus morando em seu coração, porque toda família precisa de um marido que tenha Jesus morando em seu coração. Hoje a palavra é: seja tardio em falar e ouça mais. Meu nós Deus. Vamos aguçar bem nossos ouvidos, né? Eu estarei orando e logo após a oração eu vou passar a mensagem para o nosso pastor Melk, que vai estar nos ministrando aqui na live. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Dá-nos sabedoria. Amém, Jesus. Para que possamos, Senhor, aprender a ouvir mais, aprender a ter sabedoria, aprender com a sabedoria, com os sábios, ó Pai. Que possamos ouvir, Senhor, mas que possamos ouvir a tua palavra, o que vem de ti, ó Pai. Não possamos emprestar o nosso ouvido, ó Pai, para aquilo que nos convém. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o nosso povo que está aqui hoje. E que tu santo viram, enchi-lo, ó Pai, que venha transbordar em nós, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Agora, meu pastor, é o seguinte. Hoje é sábado, é o último dia da semana. E aí, o Aline está dando um opa aqui, a paz. E amanhã nós vamos estar juntos lá na EBD. Mas antes disso, nós vamos aqui ser abençoados pelo Senhor, ter um final de sábado tranquilo, receber uma bênção pastoral. Tá bom demais para começar o final de semana. Bem-vindo. Maravilha, maravilha. Oh, a paz do Senhor para todos. É uma satisfação, uma alegria muito grande de ter vocês e estar nessa live. Para você ter uma ideia. Tá me escutando bem, irmão Giniton?
Sim. Olha, se eu te falar se eu te contar os mistérios de Deus, como Deus trabalha, entendeu? Meu Deus, essa live, entendeu? Acho que o mundo todo teria que escutá-la, porque, deixa eu te dizer uma coisa, qual que é o versículo que você leu aí? Tiago 1,19. Seja o quê? Tardio no falar e atento no ouvir. Meu Deus, eu estou quase sendo renovado aqui. Eu estou com um texto aqui de uma irmã que foi diretora de uma escola, eu não me lembro o país, e ela era da igreja metodista. Ela se chama, uma grande mulher e psicóloga, chamada Ruth Bebermeier. Ruth Bebermeier. Ela pergunta o seguinte, ela diz o seguinte, palavras. Eu vou te perguntar de novo, irmão Giniton, qual que é o texto que você leu de Tiago? Tiago, capítulo 1, versículo 19. Eu não estou acreditando, eu não combinei nada com você, homem de Deus. Está acontecendo em todas as lives. Eu acho que o pessoal não vai acreditar na gente, não. Não tem lógica um negócio desse. Eu te pergunto uma coisa, ao texto que eu estou aqui para poder ler, dessa Ruth Bebermeier, essa psicóloga, essa mulher que foi diretora de uma grande escola de adolescentes da igreja metodista, ela pergunta o seguinte, palavras são janelas ou são paredes? Olha, que pergunta difícil de responder assim no tapa, né? Olha o texto que você leu de Tiago, e em nome de Jesus, eu te pergunto, eu te falo isso, porque diante de nós dois que estamos aqui, nós não podemos falar isso com toda certeza, que nós não combinamos nada, nem eu, nem você. E os irmãos estão escutando, os irmãos do João Pinheiro e outros mais. Você leu um texto de Tiago, falando em palavras no ouvir, e eu venho aqui do outro lado para te perguntar e ler um texto. Palavras são janelas ou são paredes? Palavras, quando elas são janelas, irmão Giniton, ela tem fluxo e ela tem acesso. Então ela vai tranquilamente, mas quando elas são paredes, estas palavras aprisionam, nos deixam encarcerados, dependendo daquilo que nós falamos. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Hoje, Deus tem me dado esta palavra e eu digo a você, eu vou até olhar o horário aqui, 23 horas e 14 minutos. Eu posso falar até que horas? Até às 23h40. 23h40. Olha só, o que essa irmã Ruth disse? Eu sinto-me tão condenada por suas palavras. Vou repetir, eu vou ler o texto. O que ela disse? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgadas e dispensada. Antes de ir, eu preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavra, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir que a luz do amor brilha através de mim, há coisas
que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras o sentimento que compartilhamos. Assim diz palavras, estas palavras são da Ruth Bebermayer, essa irmã nossa da Igreja Metodista. Bonito, não, irmão Giniton? Muito, muito profundo, muito profundo. É para meditar bastante. Muito profundo. É para meditar bastante. Então, quando você lê em Tiago, a gente observa e a gente cai diante de nós uma responsabilidade muito grande. E aí? Teve uns anos para trás, nós passamos a época de Natal e eu trouxe uma mensagem para a igreja sobre o Natal e dizia o seguinte: o que nós construímos com o Natal? Pontes ou muros? O que nós construímos no Natal? Pontes ou muros? Não é verdade? Então, hoje, eu tenho aqui estas palavras de Ruth, e que ela diz o seguinte: palavras são janelas ou são paredes? Deixa eu te dizer uma coisa, você, meus irmãos que estão aí nos ouvindo. As palavras que nós falamos, e às vezes a gente... Tem um ditado que eles dizem que às vezes a gente não mede muito as nossas palavras. E se a gente não mede as nossas palavras, a gente acha que talvez não venha ferir, ou talvez ajude ou não ajude. Mas e aí? Compensa? O que nós precisamos hoje é ter uma vida de compaixão, um fluxo entre a mim mesmo e as outras pessoas. E uma entrega, irmão Gildo, uma entrega mútua do fundo do nosso coração. E uma pessoa que a gente sabe e que falava isso muito e que se entregava para com os outros é Jesus. Você lembra o que Jesus fazia? Entendeu? O que Jesus fazia, o que nós aprendemos a respeito de Jesus. Então, é muito interessante isso e a gente tem que ter muito cuidado naquilo que nós falamos. Uma coisa muito interessante, e a gente fala muito, e você leu isso, Tiago, e eu uso o exemplo sem talvez te pedir permissão, mas você no início da sua conversa, quando você leu o versículo, você citou você mesmo. Eu preciso me educar, porque eu preciso de ouvir mais e falar menos. Amém? Não foi isso que você disse? Exatamente. Justamente. Então, às vezes, eu aprendi uma coisa e a gente tem que tomar muito cuidado, irmão Gênito. Quando a gente atropela as pessoas quando está falando, um fala, o outro fala, você não tem como raciocinar e você falta com respeito àquela pessoa, porque você não vai dar uma resposta à altura diante do questionamento daquela pessoa. Por quê? A gente não soube ouvir aquela pessoa. Então, como é que o seu cérebro vai formalizar uma resposta na altura do questionamento daquela pessoa, sendo que você não soube ouvi-la?
Ok? Isso mesmo. E pode criar uma parede. Justamente. Justamente. O senhor está É a dizendo... falta de comunicação. Para entendimento do pessoal, o senhor está dizendo que a fala pode ser uma janela, uma ponte, ou pode ser uma parede. Sim. Devemos... Sim. A fala, entendeu? As nossas, a palavra, né? A palavra, ela pode ser ponte ou pode ser, entendeu? Ou pode ser uma parede. A palavra, ela pode ser uma ponte, ou ela pode ser uma janela ou ser uma parede. Porque a palavra, dependendo da maneira como ela falar e o que se for falar, ela nos aprisiona. Ou, dependendo da palavra que eu usar, ela pode dar e trazer uma comunicação gostosa e prazerosa de se viver, de se comunicar. A nossa comunicação, ela não pode ser uma comunicação violenta. Tem que ser uma comunicação de paz, de alegria. Porque aí a gente tem resultado. Então, para uma comunicação não violenta, primeiro, o que é que a gente deve observar? Olha que coisa interessante. Olha só. Para uma comunicação não violenta, vamos supor, entre eu e você, a gente primeiro tenho que fazer o quê? Observar. Primeiro passo, observar. E observar é ouvir. Então eu vou te ouvir. E depois que eu ouvir e observar, segundo, sentimento. É o sentimento. Porque diante da minha conversa com você, observando, eu vou ver o que é o seu sentimento. O que é que está acontecendo com você. E aí, nós temos uma comunicação à altura, sadia, compassiva, entendeu? E compassiva vem de compaixão. Amém, Mongini? Amém. Amém. Não é verdade? Os irmãos que estão nos ouvindo, observe isso. Então, primeiro, observação. Segundo, sentimento. Terceiro, a necessidade. Eu vou observar, entendeu? Eu vou observar, através do sentimento, a necessidade da pessoa, do próximo. E depois, em quarto, o pedido. Eu posso formalizar o pedido. E aí a gente conversa. A gente ouve. Então, tudo isso nós precisamos de ter uma comunicação sadia, diálogo, conversa. Entendeu? Então, diante dessas conversas sadia e prazerosa, aí a gente há diversas situações que às vezes em alguns lares, alguns casamentos, matrimônio não dá certo por causa disso. Falta de diálogo. Você imagina numa briga de casais, entendeu? Num diálogo de casais, nem diálogo não é. Aquilo ali é briga, e quando acontece aquela briga, não há diálogo, não há conversa, eles não escutam um ao outro. Que situação que fica isso? Nas famílias, observa nas famílias. Então, essa comunicação não violenta, ela tem que entrar dentro das famílias, tem que estar dentro da família, nos relacionamentos, nas famílias, nas escolas, nas organizações e instituições. Outro dia eu estava observando, rapaz, nos nossos governantes, certo? A gente vê na televisão, ou vê em vários vídeos,
eles discutindo, brigando, desclassificando uns aos outros. O que é isso? Como é que pode? Entendeu? Nas negociações diplomáticas, nas disputas de conflito. Então, olha, deixa eu te dizer uma coisa. O irmão Gínito, irmãos, os irmãos que estão nos ouvindo, hoje já existe um trabalho feito diante da jurisdição, do jurídico, diante dos advogados, juízes e organizações e instituições, algo que está acontecendo chamado é uma palavra difícil, desjusticialização, porque a nossa justiça, ela está abarretada, estão lotados de processos e mais processos. Sem a justiça, sem os nossos juízes dar uma sentença, porque os conflitos e a falta de diálogo e a falta de conversas são muitos maiores e eles não conseguem resolver isso. Eu não sei se você já observou em alguns noticiários, quando a gente vê alguma informação, os juízes, aquela pilhas e mais pilha, hoje é computador, mas existe ainda pilhas e mais pilhas de pastas, de processos e mais processos, porque não se resolve, abençoado. Concorda comigo, irmão Gínito? Concordo. Sim, falta de quê? De conversas, de diálogo. É o que você leu aí no início, de uma conversa, entendeu? De uma conversa prazerosa. E outra coisa muito interessante, hoje a gente ouve em vários lugares as pessoas conversando, quando vai se resolver alguma coisa, a pergunta, irmão Ginto, é essa: o que eu ganho com isso? Eu ouço muito isso. As pessoas perguntam sempre para mim, o que você ganha com isso? Você me entendeu? É isso. Mas antes da gente perguntar isso e falar isso, deixa eu te dizer uma coisa. O que Jesus nos ensina? O que Jesus traz para nós? Ele desenfeitou da sua glória lá em cima e desceu a esta terra. Para quê, irmão Gínito? Para nos trazer um aprendizado de como é o que? Servir, querido. Exato. Servir. Amém? Glória a Deus, é isso mesmo. Concordo. O maior é o que serve, né? E saber ouvir é um dom, né, pastor? Quem ouve está servindo, né? Eu conheço pessoas que o maior serviço que ela dá é ouvir. Tem pessoas que não têm paciência para ouvir, mas quem ouve tem um dom extraordinário de cuidar de pessoas, porque ouvir é doar, né? E às vezes a gente ouve muito. Aí a gente resolve abrir a boca se valer a pena abrir a boca, mas às vezes não vale a pena não, é melhor continuar calado. Irmão Gínito, é uma verdade. É uma verdade, sem sombra de dúvida. Então, nós precisamos de observar, de estarmos atentos e mudarmos a maneira como nós tratamos, como conversamos. E outra, deixa eu te dizer uma coisa. Se lá dentro do salão que você está ali, se tem uma conversa prazerosa, gostosa, um diálogo bom, você vai atrair pessoas ali para dentro, homem. Perfil bom. Dependendo da conversa, o perfil é bom. Sim, é verdade. Então, é bom a gente estarmos atentos diante das nossas conversas,
porque tem tipo de conversas que não nos faz bem. Então, as nossas palavras, vamos aprender hoje com isso, as nossas palavras, elas podem se tornar janelas ou paredes. Tem muitas pessoas, existem muitas pessoas, meu querido, aprisionadas. Por quê? Porque palavras que foram faladas e machucou essas pessoas, fechadas dentro de 4 paredes. E aí, quando as palavras são bem colocadas, elas se tornam janelas para nós vislumbrar e enxergarmos e vermos um horizonte bem mais bonito, com uma expectativa. Poxa, que gostoso! Eu ouvi aquilo do irmão, eu ouvi aquilo da irmã, que foi uma palavra encorajadora, foi uma palavra de fé, foi uma palavra abençoadora, foi uma palavra que foi bênção para a minha vida. Que gostoso, que bom. Então, isso aí é muito bom, muito bom. Palavras que ela nos libertam, entendeu? Então, quando eu falar, é bom que eu venha medir as palavras, entendeu? As palavras, porque elas podem nos aprisionar ou podem nos abrir janela, depende daquilo que eu vou falar. E essas palavras, elas vêm do nosso coração, e do nosso coração nós temos que estar atento aos nossos ouvidos, aquilo que ouvimos. Aleluia. Glória a Deus. Exatamente isso. Eu acho interessante, pastor, porque a colocação de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 19, é que ele dá um alerta que é para ouvir mais do que falar. Mas não é para ouvir porcaria, não. É para ouvir coisas boas, que te acrescentam. E nós também não podemos emprestar o nosso ouvido, né, pastor? A ouvir coisas que acrescentam. Porque se você começa a ouvir muita porcaria, aí a gente lembra do salmista no Salmo 1, quando ele fala, né? Não se atente no caminho do ímpio, nem se assente na roda do escarnecedor. Então você não tem que ouvir determinados tipos de conversa, você não ouve, né? O ouvir também, você pode colocar um bloqueio no que você quer ouvir ou não. Não, isso eu quero ouvir, isso eu não vou ouvir, não. Isso eu não me empresto a ouvir. Então, é muito importante, né? Apesar do Tiago estar dizendo que ouvir é mais importante que falar, ele não está dizendo, irmãos, para ouvir porqueira, não. É para ouvir, mas é para ouvir coisa boa. Agora, olha para você ver, né? O Tiago escrevendo isso, há quantos mil anos ele escreveu isso, e hoje as pessoas estudando isso e observando, as pessoas escrevendo e notando que no mundo que estamos vivendo hoje, irmão Giniton, a gente precisa de compreender mais as outras pessoas, ser amigos, medir as palavras que falamos. E olha, Tiago já tinha escrito e falado isso há muito tempo atrás. Como é que a Bíblia é linda e maravilhosa, homem de Deus? Se naquela época tinham que ouvir mais, imagina hoje, né, pastor? Imagine hoje, num mundo que estamos atravessando e vivendo, mas só para não ficar em minhas palavras, e eu quero deixar aqui para os irmãos, é um assunto muito interessante, eu gosto muito deste versículo, uma mensagem que a gente se encaixa dentro do que nós estamos falando, e algumas terça-feira eu venho falando na subsede, eu creio que você pôde estar com a gente ali algumas terça-feira,
1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, né? Eu gosto muito dessa palavra. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha só para você ver, para o que for útil. Como que a gente conhece as pessoas, irmão Giniton? A gente conhece as pessoas pelas suas ferramentas. Se eu vejo você passar na rua com a sua maletinha e você ali com a tesoura, com um pente, entendeu? Ou um chalecozinho ou não e tudo, eu vou olhar para esses camaradas, é cabeleireiro, esse cara corta cabelo. É isso mesmo. Não é verdade? Como é que eu conheço o pintor? Pelas ferramentas, o pedreiro, e aí vai. E outros sim, a gente conhece as pessoas pelo uniforme, pelas roupas que elas usam. Então, ocupa o seu lugar. Eu louvo a Deus pelo seu trabalho dedicado aí, por essa live, pelo trabalho da Escola Bíblica Dominical, entendeu? Pelo homem ao máximo que você vem lutando aí na região e Deus vem te usando. Mas cada um dentro da sua singularidade e especialidade. Porque se você me colocar num lugar que eu não tenho condições de produzir, eu vou ficar frustrado e a pessoa que me colocou ali também vai ficar chateado. Então, ocupe o seu lugar, ocupe a sua posição. A vida, ela é gostosa e prazerosa quando nós estamos no lugar certo, produzindo. E isso Deus nos moldou, nos preparou, nos formou desde o ventre da nossa mãe, com aptidão, com os dons, os quais nós temos que usar. Usar e abusar. Use e abuse dentro daquilo que você sabe fazer, irmão Gênio. Entendeu? Porque isso é muito bom, isso é muito bom. Então, não me chame para outra coisa dentro daquilo que eu sei fazer, porque eu não vou produzir. E hoje, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos lá. E hoje, o que a gente observa? Observa as pessoas estudando. Como mudou a mentalidade, irmão Giniton? Antigamente, vamos lá, observa bem. Antigamente as pessoas iam se formar. Eu vou fazer isso e isso, porque isso aqui está dando dinheiro, isso aqui está precisando de pessoas para trabalhar nessa área e tudo. Formava, ficava ali estudando 4, 5, 6 anos. Quando ia exercer a profissão, o que acontecia? Não tinha vagas, trabalho. Não tinha vaga, e a pessoa, e outro sim, e a pessoa não ia exercer a profissão, não ia desbravar aquilo, porque tinha notado que aquilo ali não era o seu perfil. Eu já vi pessoas, eu conheço várias e várias pessoas que fez faculdade disso e daquilo e não exerce. Entendeu? Pessoas que estavam voltadas em fazer uma faculdade porque estava dando dinheiro àquela profissão. Mas não é a aptidão da pessoa, não era o dom da pessoa. Hoje, as pessoas já olham diferente. Entendeu? As pessoas olham diferente e falam assim, não, eu vejo que eu me classifico, eu tenho um dom nisso aqui e eu vou estudar isso, porque é um desejo meu, eu gosto de fazer isso. Concorda comigo, abençoado? Concorda. Hoje o pessoal está preocupado se ele vai conseguir dar certo naquela função, se vai gostar dela e vai desembolar bem nela, né? Isso, e vai produzir, tem que produzir. No mundo que estamos vivendo hoje, gente, tanta cobrança, hein? Convidado muito especial aí, o Tiago. Muito obrigado, Tiago. Nos dias de hoje, pastor, eu vejo que existe essa questão, a questão da pessoa estudar e ela está preocupada se ela vai, como o senhor disse, se ela vai conseguir fazer bem aquilo, se ela gosta daquela função. Não sei se é o pensamento correto, mas é esse o pensamento hoje.
Aham. E a pessoa tem que atentar e observar, para depois, de formado, a pessoa produzir e aí conseguir o seu sustento aí através daqueles anos todos que já formou e estudou. Mas, então, fica aí esta mensagem, essa palavra para os nossos irmãos, para todos nós, que isso sirva de exemplo, começando por mim, como eu ministrei esta palavra. Eu lembro de Elias, né, senhor? Elias, Deus chamou ele, porque ele diz, ó, vai, procura Acabe, e profetiza sobre Samaria, sobre Israel ali, e Acabe, que durante, profetiza lá, que não vai chover sobre este lugar, sobre esta terra. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, que a mesma palavra que eu estou pregando e dizendo aqui, que ela sirva para mim primeiro. Elias aconteceu da mesma maneira. Com isso, Elias profetizou para Acabe, mas ele passou situação constrangedora. Seca, o ribeiro de Querite secou, lá na viúva de Sarepta não tinha comida lá, o suficiente para ele comer. É bom quando a gente profetiza umas coisas dessas para as pessoas, quando é para a gente, mas que sirva para mim também, sirva para você, como você leu esta palavra e Deus te usou diante desta palavra, e que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Bom, gente, isso aí, ó, chegamos, o pastor deu certinho, viu? O senhor falou no tempo certo. Gente, obrigado, né? Mais um dia, chegamos no final da live, a qualquer momento ela vai cair agora. E aí, eu queria aproveitar que o pastor está dando a palavra aí sobre estarmos atentos, ouvir, né? Mas vamos abrir uma exceção na escola dominical, né? Na escola dominical, se você tem o desejo de ser professor da EBD, abra sua boca, aí você pode falar. Aí você pode chegar para o superintendente, pode chegar para o seu professor e falar, olha, eu quero ministrar a lição. Porque além de estar presente na escola, que é o que nós queremos também ter mais professores para poder... E tá chegando mais um CAPED aí, viu? Exato, está chegando mais um CAPED, tem o Davi, tem muita gente nessa live aqui com a palavra extraordinária, a Isabela, a Ana Clara, nossa, só gente bacana, o Davi, a Cígio Mendes, né? Muita gente boa ministrou aqui, passou aqui, dos jovens, dos mais maduros, né? Os nossos obreiros também pode ser professor, não pode, pastor Mel? Bem, maravilha, senhor. Eu tô começando a pegar um bocado de gente lá no João Pinheiro, lá, na subsede lá, pô, tem um bocado de gente para trabalhar, e graças a Deus, Deus vai nos dando graça, turma abençoada. Então é isso aí, vamos lá, manifesta, a igreja, ela está precisando de líderes, muitos líderes, porque nós estamos na formação de líderes, porque nós vamos ganhar toda a região. E aí, quem vai cuidar? São vocês que estão na live, vocês que frequentam a escola, é importante. Então, eu vou pedir o pastor para orar, nos despedir, e fica aí o convite. Vá na EBD, que nós estamos lá contando com vocês. Né, pastor? Amém. Amém. A palavra, a frase ficou diante de todos nós, irmão Gínito. Palavras são janelas ou são paredes? Amém. Isso aí. Amém? Posso orar? Pode orar. Eterno Deus e bondoso Pai, diante, Senhor meu Deus, desta tecnologia avançada em um mundo que estamos vivendo hoje, e que com a facilidade de chegar isso tão rápido aos ouvidos, aos olhos de todos nós no mundo inteiro, eu louvo e agradeço ao Senhor por isso. Mas infelizmente o mundo caminha para um caos, porque nós sabemos também que o berço do anticristo, ele está preparando a cada dia e avançando de uma maneira gigantesca. Mas eu entendo, meu Pai, que o Senhor está por vir e não vai demorar para buscar
um povo eleito e escolhido de boas obras. E esta palavra, nesta noite, aleluia, o Senhor tem usado esses irmãos que estão ouvindo, os irmãos que estão assistindo esta live. O Senhor tem usado nosso irmão Gito, Senhor meu Deus, ali para poder ler esta palavra. E aqui eu estava com a palavra pronta, desafiadora, sem a gente combinar nada. Eu sei, eu tenho certeza, aleluia, que esta palavra vai chegar ao ouvido daqueles que precisam ouvir. Talvez não seja hoje, seja amanhã, ao recordar, aleluia, ou assistir essa live mais uma vez, nos 4 cantos deste mundo, isso vai chegar. O Senhor vai estar trabalhando, eu creio em nome de Jesus, porque a tua palavra não volta vazia. Estende as tuas mãos sobre nós, nos cobre com teu sangue, a tua graça. Coloca, ó Pai, em nome de Jesus, os teus anjos trabalhando, lutando e guerreando em favor desta humanidade. Agradeço a Ti de coração pela vida de cada um de nós, pelo trabalho que estamos exercitando e cumprindo. Sede conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Tá aqui, pastor, o Davidson falando que pastor Mel que é top. A Isabela dando glória a Deus. Amém. E eu diz também que Elias não imaginou que a seca atingiria, mas a mão de Deus estava com ele. O Tiago, vai estar com a gente aqui em breve. Tiago, você vai estar em breve aqui na live conosco, viu? Nos abençoando com sua palavra. Obrigado pela presença. O João, o JB é maravilha, né? Dispensa comentário. Dizer que está viciado nas lives. A minha irmã Marise. E deixa eu ver quem mais esteve aqui conosco. A Luana entrou aqui também. A Leila, a Gabriela. O pastor Paulo Antônio, que trouxe uma palavra maravilhosa para nós ontem aqui. Ô, pessoal, boa noite para vocês. Jesus abençoe. E até amanhã, se Deus assim permitir, viu? Amanhã estaremos. Amém, irmão Gito. Abraço. Um abraço para o senhor. Rádio JB, trazendo alegria para você.